bem direitinho. Vamos aguardar mais um pouquinho. E daqui a pouco a gente começa. Morrem, elas vão para Deus, para um lugar melhor do que a gente está no momento. Boa noite, boa noite. Então, hoje eu vou falar sobre jejum intermitente e três ou quatro pessoas entram no meu WhatsApp e me perguntam sobre jejum, porque viram essa entrevista. Tem mais de 500.000 de visualizações dessa entrevista. Tá sem som? Se tiver sem som, gente, me avisa. Por enquanto a Fátima tá me dizendo que tá sem som. Mas o restante não tem som. Dois anos e muita gente entra no meu WhatsApp todos os dias me perguntando sobre jejum intermitente. E aí eu decidi fazer essa live para poder falar sobre esse assunto e falar sobre reeducação alimentar, porque na verdade reeducação alimentar e jejum, peraí, deixa eu ver se melhora. Oi. E agora, melhorou? Continua baixo o som. Oi. Peraí. Deixa eu tentar.
intermitente já há 18 anos. Eu antes não conhecia o jejum, assim, eu sabia do jejum, mas não tinha nem feito com nenhum paciente, nem praticado. Geralmente, como nutricionista, eu gosto de fazer primeiro para depois observar como que funciona, para depois poder indicar, né, para os pacientes. É evidente que as dietas que são específicas, a gente não vai fazer uma dieta para renal crônico, uma dieta para diabetes, mas se a gente está falando de reeducação alimentar e de uma forma de se alimentar que vai melhorar a saúde, eu prefiro sempre praticar para ver se o que faz de efeito no meu corpo e entender melhor como funciona. Então, eu fui para uma clínica e fiz jejum por 18 dias. Lá é um jejum específico, né? É um jejum intermitente também, porque a gente toma alguns líquidos e alguns chás. Boa noite, querida. Só que com médicos, enfermeiros, nutricionistas, então tem que estar num ambiente seguro para fazer isso. Não dá para fazer isso em casa, né? Porque você tem que ter um acompanhamento. Agora, a gente pode fazer o jejum intermitente em casa normalmente, desde que a gente entenda que jejum não é uma dieta. Não é uma dieta que você vai começar hoje, porque você quer emagrecer, sei lá, para caber numa roupa daqui a 30 dias. E daqui a 30 dias você para de fazer. Jejum é um estilo de vida, né? E o jejum intermitente, por que que tem esse nome de intermitente? Porque a gente pega um horário do dia para fazer esse jejum e no outro horário a gente vai fazer as nossas refeições. É evidente que não pode ser refeições como muita gente às vezes me pergunta: ah, eu posso comer hambúrguer, eu posso comer batata frita, eu posso comer o que eu quiser porque eu tô fazendo jejum intermitente? Não, não pode. Porque o jejum, ele tem por princípio tratar o seu organismo. Então, o nosso corpo fica melhor tratado, você vai desintoxicar esse organismo, você vai equilibrar melhor, porque doenças plurimetabólicas, como a gente chama, como é o caso de colesterol alto, triglicérides alto, diabetes, pressão alta e várias outras doenças, como gordura no fígado também, ele é melhorado pelo jejum. A gente consegue trazer essas taxas mais próximas do normal. E eu falo isso porque eu acompanhei isso sendo feito dentro da clínica, acompanhava junto com, observando o médico e os resultados de exames, né, das pessoas, e o meu mesmo e da minha família também, porque na minha família as pessoas fazem o jejum também intermitente. E nenhum de nós tem problema de saúde dessas doenças plurimetabólicas, né? Então, é algo que eu confio porque eu já faço isso há muito tempo, não é agora, né? Então, assim, o que é importante quando a gente vai falar de alimentação, os cuidados que a gente tem que ter? Primeiro, hoje, a maioria das pessoas usam o Google para fazer pesquisa de tudo na vida. Na área de medicina, na área de nutrição, enfim, de qualquer área. E às vezes eu pego o paciente, chega no consultório, ele já vem com uma dieta pronta ou com uma orientação pronta que ele pegou no Google, ou ele tá falando que ele tá fazendo determinadas coisas e ele já quer te dizer assim: olha, eu quero fazer o jejum e quero colocar isso, aquilo, outro. Enfim. Para que a gente possa cuidar de uma pessoa, da saúde de uma pessoa, a gente estuda muitas coisas diferentes, muitas coisas. A gente estuda fisiologia, que é como que o corpo funciona. A gente estuda anatomia, que é todas as partes do corpo, principalmente o sistema digestório, né, e endócrino, enfim, parte hormonal. A gente estuda fisiopatologia, que é quando o corpo funciona de jeito doente. Quando você está doente, ele vai funcionar de um jeito diferente. A gente estuda
histologia, enfim, a gente estuda muita coisa, muita coisa. A bioquímica, toda a parte bioquímica, que é depois que esse alimento é absorvido, como é que o corpo vai utilizar esse nutriente. Então, quando a gente, como nutricionista, toma uma decisão de um cardápio para uma pessoa, a gente vai avaliar isso tudo, porque antes disso a gente fez uma anamnese, ou seja, uma avaliação desse paciente. Como ele é, quais são as doenças que ele tem, qual o peso que ele tá, qual é o estilo de vida que ele tem, porque a refeição, a forma de se alimentar, ela tem que caber no seu estilo de vida. Não adianta você achar que você pode pegar a dieta da vizinha, da prima, da amiga e fazer caber na sua vida, porque não cabe. A gente faz um cardápio organizado, observando o jeito que você funciona como pessoa, né? Além de tudo aquilo que a gente vai avaliar. Como é que tá esse corpo? Como esse corpo funciona? Como é que a mente da pessoa funciona? Porque uma pessoa compulsiva, por exemplo, é muito diferente de alguém que não é compulsivo. Uma pessoa que não é compulsiva, ela vai pegar um pedacinho de bolo e ela vai ficar feliz com aquele pedacinho de bolo e tá tudo certo para ela. Uma pessoa que é compulsiva, se ela tiver uma forma de bolo e alguém falar para ela assim, olha, você só pode comer um pedaço, ela vai comer um pedaço por vez a cada minuto. Entendeu? Mas toda hora ela vai comer até acabar. Enquanto não acabar, ela não vai conseguir sequer pensar em outra coisa. Ela vai varrer um chão e vai pensar, tem bolo. Vai lá e vai comer o bolo. Aí ela lava 2 copos e ela diz, tem bolo. E ela vai comer o bolo de novo. Então, o profissional de saúde, o nutricionista, ele vai trabalhar com todas essas questões para poder fazer um trabalho de reeducação alimentar associado a um jejum intermitente, se for o caso, né, da pessoa querer fazer o jejum. Então a gente tem que parar com essa história de achar que a gente pode pegar qualquer receitinha lá na internet e fazer ou copiar, né, a dieta de uma outra pessoa, porque não vai levar em consideração tudo isso. Tem pessoas, por exemplo, que não gostam de cozinhar, que não tem paciência para cozinhar, ou não tem tempo para cozinhar. Então, o nutricionista também vai ter que adequar aquele cardápio ao estilo de vida dessa pessoa. Como? Qual o tempo que essa pessoa tem para cozinhar? Ela vai precisar cozinhar em uma panela só? Tudo que ela vai fazer para que a refeição saia de forma mais rápida, mas que seja nutritivo, que traga todos os nutrientes que precisa. As pessoas precisam também entender que às vezes me mandam mensagem assim: quanto de vitamina D eu devo tomar? A pessoa não fala nem o nome, entendeu? Já me mandam assim: quanto de vitamina D? Eu não sei quem é a pessoa, não sei que peso, não sei se tem deficiência de vitamina D. E vai simplesmente me perguntando como. Assim, eu vou tomar vitamina. Quantas pessoas eu pego e falo assim, ó, eu trouxe essa cápsula disso, essa cápsula daquilo outro que eu já tô tomando. Mas quem que recomendou isso para você? Não, eu olhei no Google e vi que magnésio faz super bem para o intestino começar a funcionar um pouco melhor, para não ter cãibra na perna, enfim. A pessoa vai dizendo as coisas que ela acha que ela tem, acha que ela precisa e vai tomando. Então, assim, para você tomar um determinado nutriente, para um nutriente ser absorvido, ele precisa de outro. Então, se eu precisar de ferro, eu tiver anemia ferropriva, eu preciso de vitamina C para que esse nutriente seja absorvido mais rapidamente. Se eu tenho deficiência de cálcio, às vezes eu preciso de magnésio para conseguir absorver mais rápido. E quem que vai saber fazer isso? É o profissional de saúde. Não adianta vocês acharem que vocês conseguem fazer todas essas combinações ou né, avaliações sem antes ter, ter passado no profissional, né? O profissional vai precisar olhar um todo e saber se você realmente tem deficiência para você precisar suplementar ou não. Então, assim, uma orientação que eu dou para todo mundo que está me acompanhando é: para de olhar o Google e fazer as suas organizações de cardápio, de suplementação por conta própria.
né? Eu vou dar uma orientação hoje para que vocês possam fazer sozinhas algumas coisas, mas precisa ter atenção, tá bom? Não dá para sair aí só pesquisando e colocando na vida a dieta do jeito que achar. Aqui estão me perguntando se qualquer pessoa pode fazer o jejum intermitente. Não, não é qualquer pessoa que pode fazer o jejum intermitente. Primeiro, você precisa ter uma boa condição de saúde. Se você não tem uma boa condição de saúde, você precisa de um profissional que vai te orientar se você pode ou não. Então, se você tem qualquer doença, se está grávido, não deve fazer. Se você está amamentando, não deve fazer. Crianças e adolescentes não devem fazer. Jejum deve ser feito por adultos. Pode até ser que uma criança ou um adolescente faça, mas para isso o médico tem que estar, o médico e o nutricionista tem que estar acompanhando. Não pode ser feito assim, eu quero fazer e faço, né? Então, o ideal, se eu devo ou não fazer jejum, é a condição de saúde. Para isso, normalmente, a gente faz uma avaliação. Aqui estavam me perguntando se o Conselho Regional autoriza fazer o jejum. Sim, o Conselho Regional autoriza. Eu até vi uma entrevista na revista do Conselho Federal de Nutrição, né? Não tem nada errado com o jejum, gente. Por quê? Porque a gente não vai fazer um jejum maluco sem comer. Porque isso não pode ser feito em casa. A gente precisa escolher qual é o protocolo que vai usar para o jejum, que pode ser de 12 horas, que é o que eu recomendo e o que normalmente eu faço todos os dias. O jejum de 12 horas é aquele igualzinho a gente faz quando a gente vai fazer um exame de sangue, que eles pedem 12 horas de jejum. Você vai escolher um horário do dia. Então, por exemplo, eu escolho que eu vou parar de comer às 7 horas da noite. Então, eu paro de comer a minha última refeição às 7 horas da noite e eu vou até às 7 horas da manhã do dia seguinte sem comer. Então, o jejum compreende o horário noturno, ou seja, aquele que eu tô dormindo. Se eu for um profissional que trabalha à noite, aí é outra coisa, é invertido os horários, né? Então, eu durmo de dia e tô acordado à noite. Então, o horário do meu jejum vai ser o período que eu tô dormindo durante o dia. Mas, normalmente, para as pessoas que trabalham no horário normal, durante o dia, o jejum a gente compreende uma parte da noite. Então, eu paro umas 7 horas e vou até 7 horas da manhã. Aí, a partir das 7 horas da manhã, é que abre o que a gente chama de janela, tá bom? Depois, gente, eu vou responder as perguntas que vocês estão me mandando. Vou continuar falando, porque de repente a minha fala até já vai responder as perguntas de vocês, ok? Então, assim, o que eu não posso fazer enquanto eu estou em jejum? As pessoas às vezes me perguntam assim, eu posso tomar suco verde? Eu posso tomar um suco de laranja com couve? Não, não pode. No jejum, a gente só toma água saborizada que não tenha frutas. Então, assim, a única que a gente utiliza é a água com limão. Então, é uma água com hortelã e limão, com alecrim e limão, ou então manjericão, alguma coisa assim, alguma erva que você vai lá e vai saborizar essa água. Café sem açúcar e os chás, de modo geral, sem açúcar. Todos eles são sem açúcar e sem adoçante também. Aí, às vezes, as pessoas me perguntam assim, mas por que eu não posso usar adoçante? Porque o adoçante, a grande maioria deles, e já tem muitas pesquisas científicas dizendo que o quanto o adoçante causa intoxicação no nosso organismo, né? Então, a gente não deve estar utilizando adoçante. Por quê? Porque como o jejum não é uma dieta, é um estilo de vida e serve para tratar o seu organismo, ele tá tirando toxinas, né? Tá tirando radical livre do organismo, tá equilibrando o funcionamento desse metabolismo. Então, por isso que a gente não vai utilizar
adoçante. A gente vai beber sem açúcar e sem adoçante. Então, no período do jejum, é isso que a gente faz. A gente bebe água pura, água saborizada, sem frutas, então não pode colocar nessa água saborizada laranja, maçã, não. A gente só vai usar limão e uma erva que, da sua preferência. E os chás, sem açúcar e sem adoçante. A hora que eu vou quebrar o jejum, aí sim, se eu, por exemplo, gosto de consumir um pouquinho de azeite de manhã ou óleo de coco, eu faço na hora que eu vou quebrar o jejum. Então, eu tomo, né, o óleo de coco ou um pouco de azeite e aí eu faço a minha primeira refeição. Então, na primeira refeição, que a gente vai tratar melhor isso amanhã, quando eu vou falar sobre reeducação alimentar, porque aí eu vou falar de modo geral como que a gente monta um cardápio que fica melhor, tá bom? Aqui, a Ju tá falando que ela não consegue beber café sem açúcar, então não beba café. Não beba café. Enquanto você tá em jejum, se você não consegue, o líquido que você for tomar, você não consegue tomar sem o açúcar, então não tome esse líquido. Espere para tomar na hora que você abrir a janela e for quebrar o jejum, tá bom? A janela é uma parte muito importante. Ela é extremamente importante. Por quê? Porque vai ser ali que você vai, depois que você tem o seu organismo desintoxicado, melhorado, equilibrado, você precisa de nutrientes para você viver, para nutrição do teu corpo inteiro, né? Para colocar glicose lá nas suas mitocôndrias, enfim, para o funcionamento do seu cérebro normal, apesar de que a gente tem isso no fígado, a gente tem um estoque dessa glicose toda, tanto no fígado quanto no músculo, né? Então, é importante a gente. Deixa eu ver aqui, acho que tá fazendo um barulhinho do meu. Oi? Voltou. Desculpa. Então, essa janela, ela é extremamente importante, porque a gente não pode ficar com deficiências de nutrientes, né? De vitaminas, de minerais, dos macronutrientes, proteína, lipídio e açúcares, né? Que são os carboidratos. Então, por isso que ela precisa ser bem estruturada, que eu vou falar melhor disso amanhã. Por agora, eu quero falar um pouco mais sobre o jejum. Tem gente que tá me perguntando assim, se é possível fazer atividade física em jejum. Eu faço atividade física em jejum. Só que, por que eu faço? Eu faço porque eu tô habituada. Quem não está habituado não deve fazer. Como é que eu vou começar? Eu nunca fiz jejum na minha vida. O ideal é, você tem uma avaliação médica que diz que você tá bem de saúde, que tudo bem, que você tá bem? Se você tá bem de saúde, beleza. Ah, eu tenho diabetes, eu posso fazer? Não, você não pode fazer diabetes sem orientação de um profissional, nutricionista e médico. Por quê? Porque se você toma hipoglicemia antioral, você toma lá os comprimidos ou mesmo toma insulina. A insulina ou o comprimido vai ter que ter um horário, um momento um pico de ação. E esse pico de ação tem que coincidir com a refeição. Se você toma e você estiver em jejum, você vai entrar em hipoglicemia e isso é muito grave. Então não pode, né? Ah, você toma remédio para isso, remédio para aquilo, tudo isso tem que ser ajustado. Não pode ser da minha cabeça, eu tô uma de doida e vou fazer jejum que eu acho que é bacana fazer. Não. Quem tem problema de saúde não é para fazer jejum, isso tá claro? Não é para fazer jejum intermitente. Se você tem problema de saúde, você precisa da orientação de um nutricionista e de um médico. Tá certo até aí? Então é isso. Agora, eu tô bem de saúde. Eu quero começar a fazer jejum intermitente. Nunca fiz. Então, você vai escolher um ou no máximo 2 dias da semana. E aí, você vai fazer o jejum de 12 horas. Por quê? De 12 horas é aquele que você já tá acostumado a fazer, como eu falei, para um exame de sangue.
E é um jejum tranquilo de ser feito. Ninguém passa mal, ninguém fica, né, com tontura, enfim, porque fez o jejum de 12 horas. Então, você vai fazer esse jejum 2 vezes na semana no máximo, e não são 2 vezes consecutivas. Então, você pode escolher, por exemplo, eu vou fazer terça e sexta. Tudo bem. Depois que eu percebi como que o meu corpo funcionou, estou fazendo jejum de 12 horas. Presta atenção. Eu tô sentindo dor de cabeça. Eu fiquei com tontura, eu fiquei muito cansada. Quais coisas que eu posso sentir quando eu começo a fazer um jejum? Tem gente que no início fica com uma sensação de compulsão alimentar. Sabe assim? Depois que passa, quer comer. Muito. Tem gente que pode ter um pouco de dor de cabeça, mas não é aquela dor de cabeça absurda, é um pouco de dor de cabeça. Isso pode acontecer? Pode. Pode, porque eu tive isso. Tive um pouco de dor de cabeça. E nem foi no primeiro dia. Foi, assim, alguns dias depois. Eu devo fazer exercício físico se eu estou em jejum, nunca fiz? Não, não deve. Porque você não sabe. Então, coma pouco. Come só uma fruta. Isso, uma fruta é o melhor. Come só uma fruta e vai, leva alguma coisa com você. Eu tô me sentindo mal, então é melhor parar. Não faça exercícios pesados. Eu vou correr 6, 7 quilômetros, tô fazendo jejum hoje e vou comer uma maçã. Não faça exercício pesado. Comece fazendo exercícios levinhos para você observando o seu corpo. É importante que você observe para você saber até onde dá para você ir ou não. Se você tá bem. Comecei a ficar com tremor. Comecei a ficar suando de um jeito que eu tô percebendo que eu tô passando. É para parar de imediato. Para, hidrata e toma alguma coisa. Pode ser um Gatorade, pode ser um isotônico de modo geral, que isso já tem açúcar e sal, dá uma equilibrada. Ou come uma fruta, enfim. É isso. Aqui a pessoa tá falando que tem compulsão. Isso é comum, ter compulsão depois do jejum. Mas é no início. Todo início dá essa compulsão mesmo. Se você é compulsiva, é uma pessoa naturalmente compulsiva, você vai ter compulsão de qualquer forma, né? Precisa de um profissional orientando para evitar esse tipo de compulsão. Tem alguns suplementos nutricionais que a gente usa específico para compulsão de alimentos, então dá, mas tem que ser feito com orientação, tá bom? Isso individualizado, não dá para ser generalizado para todo mundo, tá ok? Então, assim, o jejum sempre deve começar com 12 horas, não é pra, eu vou fazer o de 18, eu vou fazer o de 20, eu vou fazer o jejum de 24 horas. Não, quem nunca fez, começa com 12. Todo dia não, 1, 2 vezes por semana, se observa. Toma água saborizada, chá. Aqui tá perguntando se quem tem pangastrite pode fazer. Pangastrite, pode, tranquilo, né? Então, assim, no caso também de quem tem pangastrite, o melhor é que geralmente a pessoa acaba tomando algumas medicações para isso, e nesse caso precisa de uma janela bem orientada, quer dizer, na hora que vai comer, por conta dessas medicações que são utilizadas, né? Porque elas podem impedir, principalmente se tomar omeprazol, alguns antiácidos, porque eles diminuem a absorção de determinados nutrientes, tá bom? Então é melhor fazer essa orientação. Qual é o exemplo de café da manhã? Estão me perguntando aqui, né? Porque eu vou falar sobre a reeducação alimentar, então eu vou detalhar isso melhor para vocês sobre café da manhã, almoço, enfim, lanche e o jantar. O que eu observo? Observo em mim, né? Depois de 18 anos que eu acompanho pessoas e faço jejum. Que o jejum funciona melhor para redução de peso quando você para mais cedo, você faz a sua última refeição mais cedo. Então, as pessoas que conseguem fazer refeição até entre 6 e 7 horas da noite, normalmente conseguem ter um resultado melhor do que alguém que vá até 9 horas da noite comendo.
Eu observo isso. Quando para mais cedo. Eu, por exemplo, às vezes eu faço jejum e eu paro 9 horas da noite. Normalmente eu consigo manter o peso. Quando eu quero reduzir um pouco, eu paro mais cedo. Então, quando eu paro mais cedo, geralmente consigo reduzir o peso até comendo a mesma coisa. Não preciso nem mudar a quantidade de alimentos que eu como no dia. É só parar de comer antes. Fazer jejum intermitente e não fazer atividade física faz efeito, gente? Assim, tem que entender que para que a gente tenha uma boa saúde, é como se a gente tivesse uma cadeira ali com 4 perninhas. Eu preciso comer corretamente, né? E aí é uma alimentação saudável, não é uma dieta maluca, não, é uma alimentação saudável, equilibrada. Eu preciso atividade física, não que a atividade física por si só vai fazer a pessoa perder peso, porque uma atividade física para perda de peso, que eu observo normalmente, são aquelas de alta performance, onde a pessoa realmente faz um exercício mais intenso, com uma frequência cardíaca dentro do limite de queima de gordura. Que aí os professores de educação física orientam melhor isso, ó, para sua idade, para o sexo, depende, tantos batimentos cardíacos para entrar em queima de gordura. Então precisa de trabalhar dentro dessa zona, né? Tem um tempo específico, ou se for um exercício muito de alta performance, pouco tempo, 15 minutos de exercício, queima gordura pra caramba. Agora, se eu tô lá, sabe, naquela tocadinha, vou caminhando, como se eu estivesse caminhando no shopping, né, todo dia de manhã, você vai perder pouca caloria. Mesmo que você vá pra academia, você vai lá, você gasta lá 100 calorias, 150 calorias. Aí você chega em casa, você come um pão francês. Acabou suas calorias. Acabou. Você já consumiu tudo e mais um pouco, porque você não vai comer só o pão puro, né? Você vai comer o pão, você coloca alguma coisa no meio desse pão, você toma café com leite. Pronto, você gastou muito, você consumiu muito mais do que você gastou. E aí você vai falar assim, nossa, eu tô fazendo atividade física e não tô vendo mudança em nada no meu corpo. Também tem, além disso, de você, às vezes, fazer uma atividade física com baixa intensidade, que queima pouca caloria, e consumir muita caloria, e aí no termos de peso, gente, não faz diferença. Peso só. Eu não estou falando sobre o benefício da atividade física, qualquer uma. Se você andar 15 minutos por dia, já vai melhorar a questão cardiovascular e a cardiorrespiratória. Isso é extremamente importante para a gente ter um corpo melhor, um corpo mais forte, um corpo mais saudável. Então, assim, não subestime atividade física nenhuma. Mesmo que essa atividade física seja uma atividade simples, que você fala assim, mas eu não tô emagrecendo. Emagrecer, gente, pelo amor de Deus, como é que a gente diz? É uma consequência de uma vida saudável. Então, a gente precisa ter atividade física, precisa ter uma boa noite de sono, a gente precisa ter uma boa hidratação e uma boa nutrição. Além disso, gente, a gente não pode ser doida, sabe assim? Doida é ter aquela vida completamente maluca, com estresse lá no teto, porque isso também altera o seu metabolismo. E altera bastante. Uma vida muito estressante, quer dizer, pessoas, eu até falei isso na live passada, que eu tava falando sobre a abertura do comércio, mas eu falei um pouco sobre nutrição. Quando você tem alto grau de estresse, você joga no teu sangue adrenalina, vai jogando um monte de outros hormônios, cortisol, né? E você tem produção de radical livre em grande quantidade. E nesse momento, para que você consiga fazer com que o seu corpo se reequilibre por conta disso, você precisa de nutrientes. Porque os nutrientes que vão lá e grudam nesse monte de radicalzinho que está lá livre, eles grudam nele, neutralizam e colocam ele para fora do corpo. Ou neutraliza mesmo, né?
Então aí, você precisa de mais nutrição. Você precisa de nutrição maior, porque você é muito estressado, porque você tá com uma vida muito estressada, ou porque tem alguém que te atormenta a vida o tempo todo, que te deixa pilhado. Então, assim, quem que vai saber fazer isso? É um profissional que tá lá, que vai olhar você individualmente, que vai observar como que você vive, o que te traz paz ou tira a sua paz, entendeu? Então a gente tem uma, como é que a gente diz? Você tem que olhar por muitos ângulos, muitas vertentes, para que você consiga ter uma vida saudável, com um corpo saudável, com um peso adequado. Quando as pessoas não levam em consideração isso, então elas pensam assim, basta eu pegar um cardápiozinho lindo, tudo escrito, né, que a nutricionista passou, levo para casa, ou então nem passa na Nutri, vai lá e pega, e não é observado tudo isso. Como que tá a sua vida, né? Como que você lida? Quais são os alimentos que você gosta e que te dão conforto emocional? Tem gente que precisa de determinados alimentos para ter conforto. Eu tive um dia horrível, eu vou chegar em casa, eu quero comer chocolate. Por quê? Porque na hora que eu como um chocolate, eu sinto até um alívio, né? Desse estresse, desse nervoso todo que eu passei durante o dia. Então, o alimento tá ligado muito diretamente com a questão emocional. E se você não entender quais são os alimentos emocionais que você come sempre que você tá estressado, ou que você tá nervoso, ou que você tá angustiado, qual é a hora? Qual é a hora? Às vezes acontece, eu sempre falo isso para meus pacientes. Presta atenção, por exemplo, se o sentimento, qual alimento que você gosta? Se eu tô com raiva, eu quero comer coisa salgada, então eu quero comer um salgadinho, uma coxinha, um pastel e tal. Se eu tô triste, eu quero comer chocolate. Se eu tô de tal jeito, eu quero comer outra coisa. Entendeu? Então, por que é importante a gente prestar atenção nisso? Porque, por exemplo, um dia eu tô com raiva, aí eu já sei que quando eu tô com raiva, eu quero comer coxinha, eu quero comer isso, eu quero comer aquilo. Será que dá pra eu fazer um lanche que seja mais saudável? Porque ele é salgado e um salgado traz um confortozinho pra mim. E aí eu sei que naquele dia que eu tô com raiva, eu não preciso comer o chocolate, porque o chocolate eu gosto quando eu tô triste. Só que quando você não se percebe, você vai comer o salgado, você vai comer o doce, você vai comer tudo que aparecer na sua frente, porque você tá irritado, porque você tá magoado, porque você tá chateado, e você não tá prestando atenção em você, não tá prestando atenção no seu corpo, não tá prestando atenção em como a sua mente funciona. Então é muito importante que vocês tenham essa percepção, entendeu? Para não ficar batendo a cabeça por aí. Deixa eu ver aqui uma pergunta. Sim, eu coloquei isso, que durante o jejum a gente toma água pura, água saborizada, chá, tudo sem açúcar. Então, é isso que eu quero dizer para vocês hoje. Eu vou deixar um espacinho ainda pra gente, pra ler mais algumas. De Moçambique, que lindo! Pra eu falar responder algumas perguntas. Então, é isso que eu queria falar sobre jejum. Se você nunca fez, escolha o de 12, não mais. Escolha 1 ou 2 dias na semana, que sejam espaçados. Prestem atenção em si mesmos, como está. Não faça exercício físico se você tá começando, porque você não sabe como seu corpo vai reagir, tá bom? Depois que você entendeu que, eu fiz o jejum, tá tudo perfeito, eu não tô me sentindo mal, não aconteceu nada comigo, começa a fazer um pouquinho de exercício leve, bem levinho. E aí presta atenção, leva consigo um isotônico, uma maçãzinha, deu algum probleminha, paro na hora o exercício, não é pra ficar lá tentando, né, pra cair desmaiado, come, tudo mais e é dessa forma que a gente começa, tá bom? Eu quero reduzir peso. Paro de comer mais cedo. Então, assim, entre 6 e 7 horas da noite, para de consumir refeição ali. E começa no dia seguinte, lá entre 6 e 7 horas da manhã. É extremamente importante
tomar muito líquido, muito líquido. Durante o período de jejum, tomem bastante líquido e também durante todo o dia, tá bom? Não, não fica sem beber líquido, porque líquido é muito importante. Lembrando que, como o jejum tá tirando o radical livre do seu corpo, ele precisa de água, né? Outro dia, eu não me lembro quem me perguntou assim, se eu tomar só chá ou só água saborizada, tudo bem? Eu falo, então, faz um monte de chá, põe dentro da sua máquina de lavar e coloca suas roupas para lavar. Chá sem açúcar. Vê se elas vão sair limpas. O corpo precisa de água pura. Então, a gente tem que ter uma grande quantidade de água pura que a gente vai beber. E aí, sim, pode continuar bebendo um pouco de chá, um pouco de água saborizada. Mas a água pura é fundamental. Doutora, posso fazer jejum de 16 horas até atingir o peso? Não. Não pode. Porque 16 horas é muito tempo de jejum. Você não vai conseguir ter todos os nutrientes que o seu organismo precisa. Então, é melhor que vocês façam isso de maneira espaçada. Não tem que ter desespero para perder peso. Porque ninguém chega num peso elevado da noite para o dia. Vocês ganharam peso com o tempo, né? Levou algum tempo para ganhar esse peso. Então é melhor fazer isso devagar porque é sustentável. A gente precisa, lembra, jejum é um estilo de vida. Jejum não é para começar e acabar mês que vem. É para você ter isso como estilo de vida, fazer isso sempre, né? Não importa o peso que você tá. Eu sou magra, eu peso 51 quilos e 900 hoje. Eu faço jejum da vida. Tudo bem que hoje é o maior peso que eu tenho não estando grávida, né? Porque até então eu pesava 47, mas agora eu já tô com 54 anos, né? 2 filhos. Então, peso um pouco mais. Eu procuro comer saudável e para quem tem hipertiroidismo, o que devemos comer? Gente, hipertiroidismo é muito específico. Eu não consigo falar aqui nessa live, tá? Tem todo um cuidado que tem que ter. Quando é indicado o jejum de 24 horas. Eu não aconselho o jejum de 24 horas para quem não tem muitos anos de hábito de jejum intermitente. Por quê? Porque a gente tem os jejuns religiosos, algumas pessoas fazem jejum de 24 horas, né? Mas o seu cérebro precisa de muita glicose, muito, só o cérebro, sabe? Para comandar tudo que ele tem, ele precisa. E normalmente a gente não aconselha isso que não seja acompanhado, ou seja, você tá num spa, você tá em algum lugar. Só se a pessoa tiver muitos anos de jejum intermitente, souber fazer muito bem feito, para que você faça um jejum de 24 horas. Mas eu não recomendo e não aconselho ninguém a fazer sem ter, assim, um profissional acompanhando, tá? Ai, Ney, obrigada. Tem mais perguntas, gente? Que a gente daqui a pouco encerra. Nossa, como passa rápido. Meu sonho é pesar 52 quilos. Mas pode deixar que uma hora você pesa. Verdade, a gente precisa ter paciência, gente. Se vocês forem pacientes, assim, de não querer perder peso a toque de caixa, sabe? Assim, eu quero perder peso. Eu não consigo emagreço. Às vezes as pessoas viram pra mim e falam, fiz jejum, reduzi 2 quilos. Ai, que absurdo. Não é um absurdo, não é um absurdo. 2 quilos é muito peso. É que a gente é desesperado, quer emagrecer 10 quilos em uma semana. Não dá pra fazer isso. O custo disso pro seu organismo é alto demais quando você perde peso muito rápido. É um custo muito alto. Normalmente, você não perde só gordura, você perde músculo. Então, você vai ficar com flacidez. Quer dizer, você vai olhar pro seu corpo e não vai estar satisfeito com ele do mesmo jeito, porque você vai ter queimado gordura por falta de nutrientes. Então, assim, quando você coloca o teu corpo em sofrimento por deficiência, por falta de alimentação, ele vai descalcificar os ossos, ele vai descalcificar a tua unha, teu cabelo, seus dentes, você vai perder músculo. Então, assim, é um prejuízo pro organismo. A gente não deve fazer isso, entendeu? Façam isso de forma
programada, planejada, individualizada, prestando atenção em como você é, em como seu corpo funciona, quais são as necessidades energéticas que você tem, porque uma pessoa que faz um determinado tipo de trabalho tem uma necessidade energética diferente da outra que faz outro tipo de trabalho. Gente que trabalha várias horas por dia tem uma necessidade energética. Quem é mãe, dona de casa, tem outra necessidade energética. Entendeu? Quem faz atividade física tem outra. Então, cada um é um. Não adianta vocês acharem que tá todo mundo dentro de um pacote só, porque não está. Entendeu? Para quem estabilizou no peso. Para quem estabilizou no peso, a gente tem algumas coisas a fazer. Às vezes, é necessário aumentar a quantidade de nutrientes. Às vezes. Por quê? Porque reduziu tanto que o seu metabolismo começou a baixar o gasto energético, porque não tem nutriente entrando. E aí ele começa a ficar lento. Então, às vezes, a gente aumentando uma quantidade maior, quando a gente fala de gasto energético, a gente está falando de carboidratos de boa qualidade, a gente não está falando de açúcar, de bolo, de pão, de farinha, não está falando nada disso, tá bom? E aí, quando você tem uma dieta já adequada, por exemplo, eu preciso de 1.500 calorias por dia, eu não posso ficar reduzindo isso a perder de vista. Eu tenho uma necessidade mínima e eu tenho que atender essa necessidade mínima do corpo. Quando eu estabilizei e eu tô dentro do meu padrão de carboidrato, de calorias do dia, certo? Eu preciso aumentar a atividade, fazer uma atividade com mais performance, entendeu? Às vezes eu preciso de usar um chá termogênico para dar uma melhorada nisso. Tem muitas coisas a fazer. Mas só que quem vai, às vezes, te ajudar melhor nisso é um profissional, porque a gente tem que analisar, né? Mas seria mais ou menos por aí. Então, é importante ter paciência. A menina tá falando aqui, vamos ter paciência. É importante, sim, ter paciência. E esperar, né? Esperar essa reorganização. Amanhã, quando eu for falar sobre reeducação alimentar, gente, quando eu for falar sobre reeducação alimentar, eu vou falar mais especificamente desta paciência que as pessoas têm que ter. Porque as pessoas, todo mundo sabe o que é reeducação alimentar. Todo mundo já ouviu falar, muitos já começaram e não conseguiram concluir. Por quê? Porque acha que reeducação alimentar é uma coisa à parte, sabe? Assim, ó, é uma coisa à parte da sua vida. Eu tô aqui, a reeducação alimentar tá ali. Ela não integrou, ela não tá integrada à minha vida. Se ela não tá integrada à minha vida, ela não vai funcionar, entendeu? Eu preciso reeducar, mas eu preciso saber como que eu funciono. Eu preciso ter percepção, assim, quantas horas do dia eu tenho para fazer comida. Eu tenho condição de fazer comida ou não? Eu gosto de fazer comida ou não? Quantas pessoas tem na minha casa que precisam se alimentar? Tem alguém que é doente, que precisa de uma dieta especial, e aí eu não vou ter que fazer duas, três coisas diferentes? Eu detesto cozinhar e eu não gosto de lavar louça. Gente, tem que ter um cardápio de reeducação alimentar específico para quem é assim. Porque adianta a nutricionista ir lá e mandar, olha, você vai fazer brócolis e vai fazer não sei o que, faz o arroz integral e come grão, e o fulano não gosta de cozinhar. Gente, isso vai dar certo? Não é certo. Então a gente precisa olhar para a pessoa, ver como ela funciona. E a partir daí você faz um trabalho de reeducação alimentar que vá ao encontro do jeito que essa pessoa é. De como é o estilo de vida que ela tem. Porque se isso não couber dentro do estilo de vida, não vai funcionar, tá bom? Então é isso, gente. Já estamos aqui bem nos finalmente. Tem... Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Estava em um grupo em que as meninas faziam um jejum de 20 horas e após 20 horas comiam muita proteína, é certo? Não, não é certo. Até porque eu acabei de falar que a gente precisa de todos os nutrientes, né? A gente precisa de proteína, precisa de carboidratos, precisa de lipídios, a gente precisa de vitaminas e minerais. Nosso corpo precisa de tudo, ele não precisa só de um nutriente. Porque se fosse assim, bastava a gente comer carne e acabou. Ou bastava comer o ovo, ou fazer a dieta da lua, sabe? Que
aí resolvia todos os nossos problemas. Não é assim. O corpo precisa de tudo. E se ele não tiver, ele vai ter deficiência. E tendo deficiência, ele vai gerar doença, tá? Também quero saber se é melhor alternar. Eu não entendi. Alternar o quê? A pergunta. Se você tá falando de alternar dias, é melhor alternar. Até você conseguir ter esse jejum bem já estruturado na sua vida. Aí pode até fazer todo dia. O de 12 horas, né? Não mais. Gente, tem mais alguma pergunta? Porque nós estamos nos finalmente. Acho que dá para responder mais uma. Que daqui a pouco a gente já tá com 1 hora. Eu queria saber, assim, se vocês entenderam, se tá, a explicação foi boa, enfim. Manda um joinha pra mim ou um coraçãozinho. Se atendeu, né, as dúvidas principais de vocês. Então, assim, gente, para com coisas malucas, tá? A gente não precisa. Não precisa mesmo de nada doido na vida. É muito importante se aquelas pessoas que realmente não estão conseguindo ter uma boa saúde, não estão conseguindo controlar peso, que vocês procurem um profissional. É importante. Porque aí a gente consegue fazer todos esses ajustes. Para as pessoas que têm um peso razoável, organiza a sua vida sozinha. Às vezes, as pessoas que não conseguem precisam só de um empurrãozinho, uma orientaçãozinha aqui e ali e consegue se organizar. Ninguém precisa ficar dependente de nutricionista, não, entendeu? Não é isso, não precisa mesmo. A alimentação é você que tem que tomar conta. Você tem que tomar conta da sua vidinha, de como você vai comer, mas às vezes o que te falta é entender, é fazer essa junçãozinha, assim, ó, do que eu preciso, de como é minha vida, como que eu quero fazer essa reeducação alimentar e esse processo de transição ser orientado, o início pelo menos, por um profissional, tá bom? Então é isso, gente. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, se tiver depois, manda no Instagram ou no WhatsApp, tá bom? Que o meu WhatsApp tem lá no meu Instagram. Pode mandar, que aí eu vou respondendo, tá ok? Então é isso, gente. Eu só tenho a agradecer. Peço pra vocês, por favor, orem por mim, pela minha família, orem pela minha prima que faleceu hoje, né? Que a gente consiga se restabelecer e se recuperar dessa perda que foi bastante importante para nossa família, tá bom? Fiquem com Deus. Um grande beijo para vocês. E amanhã a gente tá aqui no mesmo horário, tá bom? Tamo juntos. Beijo. Beijo a todos. Boa noite. Fiquem com Deus.